Olá, alunos de Ciências Contábeis, aqui é o professor Sérgio Neme, disciplina de Legislação Tributária. Estamos aqui hoje mais uma vez para falar da nossa matéria, dando sequência, e com isso dois recados básicos para vocês. Um sobre avaliação, que é bem importante, e um outro um pedido. O pedido é que se vocês assistirem o vídeo ali, marquem no lá que você gostou ou deixem algum comentário. Isso serve para eu mensurar a participação que vocês tiveram na atividade. Para mim é importante isso. Mas o mais importante quanto à avaliação é o seguinte: tivemos uma reunião aí sobre questões de como vai funcionar a avaliação. Não tive uma reunião em contábeis, mas no outro curso acredito que vai seguir da mesma forma. É bem provável que a gente tenha que fazer avaliações também de forma à distância. Provavelmente eu vou fazer duas formas de avaliação. Um trabalho que eu vou mandar para vocês, vocês vão me postar esse trabalho respondido. E a avaliação mesmo, provavelmente por meio do Google Formulários, né? Provavelmente vai ser isso que a gente vai fazer esse bimestre. A gente não sabe até mais quando vão ter esses isolamentos quanto a encontros presenciais em instituições de ensino. Então, vamos fazer isso. A vantagem acaba sendo que vocês têm uma praticidade maior de poder fazer a avaliação no momento em que acharem mais adequado. Vai ter um prazo ali para ser feito, mas aí então eu aviso, mando um aviso no grupo do WhatsApp e falo, olha, a avaliação está disponível, vocês vão ter ali 24 horas para fazer, por exemplo, e não feito nesse prazo, não fez, né? E a vantagem também do sistema é que tem formas de conter aí plágio e coisas do gênero, porque como isso é feito no computador, dá para mensurar isso de uma forma melhor. Nosso tema de hoje é um princípio do direito tributário bem curto, então esse vídeo é curto, tá, pessoal? Porque a aula seria curta também. Chamado princípio da não limitação do tráfego de pessoas, bens, ou seja, o tributo ele não pode servir para restringir a circulação das pessoas, nem dos bens e coisas. Vamos entender isso da seguinte forma. A Constituição estabelece como um direito fundamental de todo cidadão poder circular livremente pelo país. Se você não tiver nenhum mandado de prisão contra você, você pode sair do Brasil a hora que você quiser, voltar e circular por dentro do nosso país livremente. Por qualquer lugar, desde que sejam locais públicos. Não andar na casa dos outros. Mas você pode andar pelo Brasil livremente. Se você quiser sair agora e atravessar o Brasil e ir lá para Manaus, você pode. Se não houver nenhum mandado de prisão pendente contra você, né? Você tem liberdade de se locomover pelo país. Da mesma forma que a circulação de pessoas é livre, a circulação de bens também. Você pode mandar uma correspondência, você pode mandar uma encomenda, e as mercadorias podem circular livremente pelo nosso país. O que isso tem a ver com matéria tributária? Olha, tem o seguinte, o tributo era um jeito, já foi usado muito jeito de impedir esse tráfego de pessoas e bens como uma forma de cobrar tributo. Por exemplo, você faz uma barreira na divisa de um estado e fala, se você não pagar o tributo, você não pode entrar aqui nesse estado. Isso é constitucional? Com certeza não. Bem, vamos dar uma olhada no que diz lá o artigo 150 da Constituição, no inciso 5º. É vedado à União, Estados, municípios estabelecer limitação de tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e municipais, ressalvado a cobrança de pedágio para utilização de vias conservadas pelo poder público. Antes que alguém me pergunte, professor, mas e o pedágio? Bem, duas coisas aqui sobre pedágio. Primeiro, a Constituição autoriza pedágio, tá? Então pedágio não é, a princípio, inconstitucional. A própria Constituição autorizou a criação de pedágios, então eles não são inconstitucionais. Segundo ponto, pessoal, é que pedágio não é tributo. Ah, professor, mas não é tributo? Não é tributo. Existe uma diferença entre taxa e tarifa. Taxa é um tributo, nós vamos falar das espécies tributárias, eu vou falar de taxa, mas pedágio não é um tributo. Pedágio é uma tarifa, porque geralmente o Estado poderia cobrar, mas ele delega isso a um terceiro e tributos não podem ser delegados. E a tarifa, ela também tem como característica essa contraprestação, né, de que está sendo feito ali um serviço, que teoricamente é a manutenção ou conservação ou ampliação de rodovias. E o pedágio tem isso por característica. Ah, mas não é assim na prática. Mas são outros problemas. Pedágio. Pedágio não é tributo. E pedágio é lícito? A princípio, sim. A Constituição permite a cobrança de pedágio.
Professor, mas eu conheço ali tributário, eu vi dizer lá no escritório que tem um negócio chamado diferencial de alíquota de ICMS que tem que pagar de um estado para o outro. É verdade. Quando a gente estudar ICMS, a gente vai falar bastante sobre DIFAL, diferencial de alíquota. Quando a mercadoria sai do Paraná para, por exemplo, ir para São Paulo, ela vai pagar um pouco de ICMS aqui no Paraná e um pouco lá para São Paulo. E com isso, nessa mudança, tem tributo. Ah, mas não tem a barreira que fiscaliza? Sim, fiscaliza. Mas é muito importante vocês darem uma atenção à súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. O que essa súmula tem a dizer? De que, não obstante, nas barreiras estaduais ali, você ter uma fiscalização contra a cobrança do tributo, não é permitido, constitucionalmente falando, não estou dizendo que não façam isso na prática, mas que isso é uma conduta inconstitucional, a limitação do trânsito da mercadoria. Essa súmula do Supremo fala o seguinte, que o não pagamento do tributo não autoriza a apreensão da mercadoria. A apreensão da mercadoria não é admissível como forma de cobrança de tributo. Mas aqui eu falo para vocês mais uma atenção, que é o seguinte. Está uma carga passando, um caminhão com uma mercadoria lá. Tem nota fiscal? Tem. Não pagou o tributo? Não pagou? Deveria ter pago. O que o fiscal pode fazer na barreira? Multar. Multar. Ele pode multar. Mas, professor, tem fiscal que para a mercadoria. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Ele não pode fazer isso. Ele pode aplicar uma multa. Mas ele pode apreender a mercadoria? Não. Mas, professor, e se a mercadoria tiver sem a nota fiscal? Aí é diferente. Aí pode apreender a mercadoria. E o motivo é pelo quê? Porque como a mercadoria não tem nota fiscal, ela não tem comprovação de origem. Então você não sabe se aquela mercadoria é roubada, se aquela mercadoria é um contrabando, se é um descaminho. Nesse caso, pode apreender a mercadoria. Antigamente isso era muito comum, eles têm parado com isso, mas há muito tempo atrás era muito comum na advocacia tributária, cliente te ligar e falar, olha, seguraram um caminhão meu na barreira tal, porque falaram que eu não paguei a diferença. E aí a empresa podia entrar com mandado de segurança e o juiz mandava liberar a mercadoria, porque é inconstitucional apreender a mercadoria, né, como forma de cobrança de tributo. Eu não estou dizendo que isso não aconteça, eu só estou dizendo que se um dia você tiver algum cliente e isso acontecer, saiba, essa conduta é ilícita, porque é vedado proibir a circulação de mercadorias pelo não pagamento de tributo. O que eles podem e deveriam fazer nesse caso é, tem diferencial de alíquota, não pagou? Multa. Multa e cobra, faz a cobrança administrativa e judicial desse tributo que não foi pago, sem problema nenhum. Isso é correto, inclusive eles devem fiscalizar também. Tem tributo devido, tem que ser pago. Agora, não pode impedir a circulação da mercadoria. E esse é o ponto. O segundo ponto é a questão do pedágio. O pedágio ele é uma forma prática de impedir a circulação de mercadorias e pessoas. Mas no caso do pedágio, a própria Constituição, no 150, no mesmo inciso que ela fala dessa limitação, ela mesma estabelece isso como exceção. Ou seja, o pedágio, então, ele é sim permitido. Então, nesse caso, o pedágio não é uma limitação inconstitucional. O tema nosso de hoje é basicamente esse. Deem uma lida aí no material que eu vou postar para vocês. E qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês no horário de aula no WhatsApp. Bom estudo a todos e um excelente fim de semana para vocês. Até a próxima, pessoal.